na parede, questionada. A SAF do Vasco vive seu momento mais turbulento desde o início da gestão. CEO Luiz Melo pouco fala, não dá nenhuma satisfação e bombas começam a estourar. Jogadores podendo entrar na justiça, empresários reclamando comissionamento, clubes reclamando falta de pagamento. Quais as consequências disso? Por que não há nenhuma satisfação? Qual é o problema? É financeiro ou é institucional? Nós vamos trazer detalhes desse dia que começou ontem, muito turbulento, com muitas cobranças, muita gente perguntando: será que a SAF do Vasco tá dando água? É hora da gente querer saber, até porque também em campo foi dia de cobranças. Grupo se reúne com o diretor executivo Paulo Brax, com o diretor técnico Abel Braga, e é cobrado por melhores resultados. Vasco não ganha tem mais de 30 dias. A gente vai trazer essas e outras informações, notícias de bastidores também, num news, como sempre, muito recheado. E que vai trazer a palavra do diretor de arbitragem, Wilson Seneme. Seneme, se você foi empurrado na rua por alguém, é interpretativo, tá? A gente volta já já, depois dela. Toca a guitarrinha. Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews nessa terça-feira, 16 de maio de 2021. Conto com você para dar aquela curtida. Se você não quiser, pode também dar o dislike, não tem problema nenhum. Compartilhe o link desse news para os seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avisando que a gente chega com um news muito recheado, com muita informação. Peço a você também que seja membro do canal Atenção Vascaínos, vale muito a pena ser membro. Você participa de eventos, de lives, olha, é bem legal. Todos têm um tratamento igual. Inscritos e membros, mas os membros, claro, têm alguns privilégios. Venha, seja membro, não tem problema nenhum, o QR Code está aí na tela, você vai direto para a página do YouTube, usa seu cartão de crédito, faz o pagamento, é bem baratinho, tem planos muito baratos, e você preenche um formulário e manda seu e-mail para suporte@atençãovascaínos.com e o Sérgio Kind coloca você direto na página do Telegram, lá no grupo de Telegram. Se você quiser, você também pode migrar para o grupo de WhatsApp. É isso, seja membro do canal Atenção Vascaínos. E o Renato da Gran Prime tem um recado muito importante para você. Ajude o Vasco. Ajudando o Vasco, você estará ajudando a você mesmo, protegendo o seu carro e protegendo também a sua moto. Eu agora também sou Gran Prime e estou sugerindo a você que também se torne cliente da Gran Prime. Conta essa história aí para nós, Renato. Atenção Vascaínos, a Gran Prime Proteção Veicular, o canal AV e o nosso Vasco fecharam a parceria mais revolucionária da história. Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, é um associado da Gran Prime e indica você, vascaíno, a se filiar, ter a proteção do seu carro ou da sua moto e ainda contribuir para um Vasco ainda mais forte. Você, torcedor vascaíno, indicado pelo Flávio, pode fazer parte de uma nova era do Gigante da Colina. Presta atenção agora. A sua filiação tem 50% de desconto e parte dela vai para o Vasco. E não é só isso, pessoal. Parte de cada mensalidade paga também vai para o Vasco. E é muito simples. Acesse granprime.org.br, preencha o formulário de indicação colocando o código AV e a Gran Prime entra em contato para explicar como é fácil. Saudações vascaínos! Valeu, Renato! E a 1xBet, hein? A 1xBet é parceira do canal Atenção Vascaínos há muito tempo.
Você pode fazer a sua aposta no comentário fixado aqui no chat. Faz seu cadastro, coloca todos os seus dados e depois de estar habilitado, você joga, brinca, se diverte. É a Casa de Palpites 1xBet. Você pode usar a palavra Vascaínos para dobrar na sua primeira aposta. Você vai ter condição de ganhar um dinheiro a mais para escolher o jogo. Faz lá seu palpite e a 1xBet paga bem e paga rápido. Ainda tem bônus de R$ 1.200. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Olha que news pesado, que news difícil de ser feito. Mas espero que vocês gostem, porque tem muita informação, muita apuração. Vamos começar pelo lado do futebol. O Vasco vem num momento muito difícil e pega o São Paulo Futebol Clube sábado às 18h30 no Morumbi. A partir de 17h45 eu estarei no estádio Cícero Pompeu de Toledo fazendo a abertura da nossa jornada Brasileirão AV 2023. Depois de uma segunda-feira de recuperação física e de atividades de manutenção, o time voltou a treinar hoje. Sob enorme pressão, muita pressão, mas com respaldo da direção executiva Paulo Brax, da direção técnica Abel Braga, o grupo e Barbieri receberam um puxão de orelhas. Tá na hora de melhorar, tá na hora de dar uma resposta ao torcedor. Barbieri já conta com os jogadores do Santos, que não estiveram à disposição no domingo. O Juan Cruz, atacante, e o meia Carabarral. Mas antes de falar sobre o time, vamos falar sobre a arbitragem, porque o Vasco enviou ontem um ofício à CBF reclamando da arbitragem do árbitro da partida do último domingo, o pernambucano, que para o Vasco não foi legal. Rodrigo José Pereira de Lima, que não teria dado 3 pênaltis, ou pelo menos não teria nem ido ao VAR. O VAR nem sugeriu que ele pudesse dar uma olhada nos lances. Para quê? O Vasco fez esse pedido e a CBF hoje inovou, resolveu usar a sua rede YouTube para fazer pela sua televisão um esclarecimento de Wilson Seneme. Seneme falou, ele que é o diretor de arbitragem, dos 3 lances. Nos lances de mão, e eu vi o vídeo, você pode ver também, ele fala do lance em que o zagueiro do Santos cabeceia a bola e a bola bate na mão do próprio companheiro. Ali é uma questão de lógica, ninguém quer cometer um pênalti. A partir do momento em que eu cabeceio na mão de um companheiro meu, não quer dizer que é pênalti. Uma outra situação de uma dividida de bola entre o zagueiro do Santos e o atacante do Vasco, a bola bate, rebate e bate na mão do zagueiro do Santos. A explicação dada por Seneme não era por parte do zagueiro do Santos uma ação de defesa. Ele estava disputando a bola e a bola não era de nenhum dos dois. Por isso, no bate-rebate, ela acaba batendo na mão do zagueiro, mas também, pela regra da FIFA, não é considerado pênalti. No entanto, no caso de Pedro Raul, nos últimos minutos, numa tabela com Alex Teixeira, Pedro Raul é chargeado por trás, recebe uma carga por trás. E a gente vai trazer o trecho em que o Wilson Seneme explica por que o pênalti não foi dado. Ouça só. Possível pênalti, tá? Aí, vou O campo falou nada. Essa aqui não dá. Segura, checando o possível pênalti. Aguarda, tá? Segura. Vamos lá, Péricles, vamos lá no detalhe das câmeras do VAR, agora, por favor. Isso. Essas 4 câmeras são as que o VAR escolheu para checar essa jogada. Pera. Possível pênalti, tá? Aí, vou O checar. campo falou nada. Essa aqui não dá. Segura, checando o possível pênalti. Aguarda, tá? Segura. Não faz isso que você tá calma. O defensor não toca, ó, mas ele não tem o contato no pé dele que cai no chão. Não fica roda. Se você quiser falar só com o Ó, senhor. em cima, o contato normal, ele não empurra, tá? Sai. Ó, segura, checando o possível penal. Aquele... Vocês não voltar, vocês vão receber cartão. Volta lá. Deixa eu ver por essa aqui, volta. Fique lá. Tenha respeito e volte lá. Tenha respeito e volte lá. Ele tem um Ele já tá contato- caindo, não? Rodrigo, Ele já tá caindo, ó. Ele já tá caindo. Rodrigo, vai ok? ser Tem a Só para a disputa. gente identificar o áudio,
A gente ouve, ele se jogou, esse é o áudio do árbitro central, só para a gente identificar quem fala no vídeo, para a gente poder entender como é que funciona. Exatamente. Sempre a gente vai partir de uma voz que vem do campo, que é o árbitro indicando para o VAR o que ele viu e o que ele interpretou. Ele interpretou, primeiro ele fala nada, né? Depois ele fala, ele se joga. Né? Quando ele diz se joga, ele não quer dizer que houve uma simulação. Não é isso. Ele quer dizer que houve um contato dentro de um limite que era um contato de jogo e que para ele não havia potencial de infração esse contato. E o jogador, sentindo esse contato, se joga. É isso quando ele diz se joga, tá? Agora exercendo o meu papel aqui de questionar. Claro. Em relação ao tranco, o que é ombro a ombro e aquele tranco que é nas costas. Isso. Falando aqui a minha opinião pelo que eu vi, Claro. E aí a gente vê que é por trás. Vai seguindo, Péricles, vamos lá, no ritmo. O porquê não é da pênalti avaliando sobre esse aspecto? Pela força empregada e pelo movimento do braço, tá? Assim, ó, na verdade é uma jogada extremamente fina, né? Eu sei que eu não vou e não é minha intenção, na verdade não é minha intenção, né? Convencer todo mundo que uma jogada tão interpretativa como essa, as pessoas não possam interpretar também que existe falta aqui. É possível sim essa interpretação, tá? Aí vão me dizer assim, então por que o VAR não se meteu nessa situação? Né? Por que o VAR não chamou para uma revisão, por exemplo? Porque ele tem o áudio, mostra pra gente, a comunicação do árbitro é de interpretação. Não é que ele deixou de ver algo, ele está interpretando que esse contato não é suficiente para esse jogador cair. E se a gente, né, Félix, você me colocar numa câmera um pouquinho com uma velocidade normal, né? É possível essa interpretação, né? Nós não observamos um grande choque do defensor no atacante. A gente observa que há contato, eu respeito a interpretação, realmente respeito de quem pensa que isso pode ser uma infração, mas me chama a atenção também a boa colocação que o árbitro tem e a maneira como ele interpreta, considerando que esse contato não é suficiente para se sancionar um penal. Lance interpretativo. Ele deixa claro que não quer convencer ninguém de que foi falta ou não foi falta. Tá na hora do juiz ter autonomia, disse o Wilson Seneme. No entanto, o Vasco achou muito ruim a maneira como o Seneme classificou, achando que é perigoso, porque interpretativo dá a dúbia interpretação. Pode ser contra, pode ser a favor. E há árbitros que dão esse tipo de pênalti e outros que não dão. Paulo Brax não foi à CBF, não havia agenda, mas foi comunicado e recebeu esses áudios do VAR, inclusive. Inclusive, o árbitro já diz logo, no caso do Pedro Raul, se jogou, ele se jogou, mas o VAR analisa e prefere não chamar o árbitro para ver. A escala de árbitros vai sair provavelmente na quinta-feira, mas sim é uma situação que preocupa, porque as interpretações são milhares e milhões. O que o Vasco tem que fazer, caros amigos Cruz Maltinos ligados aqui no News, é jogar bola, passar por cima de tudo isso. E alheios a tudo isso, incluindo parte financeira, assunto que a gente vai falar no segundo bloco, os jogadores se preparam para um desafio muito grande. Afinal, nos últimos 10 jogos, o Vasco teve apenas 2 vitórias. No dia 9 de março, Vasco 2, Bangu 0. A partir dali o empate com o ABC, depois a derrota para o Flamengo, que eliminou o Vasco da final do Carioca por 3-1, derrota para o Atlético em amistoso em São Januário por 2-0, depois veio a estreia do Campeonato Brasileiro e a vitória em cima do Galo, no dia 15 de abril, portanto, há 31 dias. E de lá para cá, 0 vitória. Palmeiras empate 2-2, derrota para o Bahia por 1-0, empate com o Fluminense em 1-1, empate com o Curitiba em 1-1 e derrota para o Santos Futebol Clube. E olha, o Vasco vai ter que escalar uma montanha no sábado contra o São Paulo, porque é um confronto equilibradíssimo, que já decidiu o Campeonato Brasileiro a nosso favor em 1989.
São 124 jogos, incluindo partidas oficiais e amistosas. 45 vitórias para o São Paulo, 43 vitórias para o Vasco e 36 empates. No Campeonato Brasileiro, 55 jogos e a vantagem é do tricolor do Morumbi. São 23 vitórias do São Paulo, 16 empates, 16 vitórias do Vasco. Em casa, o São Paulo tem ainda mais vantagem. São 21 vitórias do time paulista contra 12 do Vasco e 13 empates. Mas se contabilizarmos apenas jogos oficiais, o jogo é ainda mais equilibrado. São 97 confrontos, 35 vitórias para cada lado, 27 empates. O último jogo foi pela Copa do Brasil de 2021, oitavas de final. O Vasco perdeu para o São Paulo no Morumbi e perde por 2-1. Um jogo que também teve muita polêmica de arbitragem. Daronco era o árbitro, não deu um gol de Juninho, meio de campo, por conta de achar que Juninho teria carregado com a mão a bola. O Vasco acabou eliminado. E pelo Campeonato Brasileiro, foi em 2020, 2 confrontos, e o Vasco não perdeu. Jogou no Campeonato Brasileiro de 2020, logo no início, foi a segunda partida, aquele início que animou todo mundo, e depois a gente sabe o final do filme. O Vasco venceu por 2-1, e no Morumbi, 1-1, sob o comando de Ricardo Sapinto. A estreia foi sob o comando de Ramon Menezes. O jogo do Morumbi foi o português Ricardo Sapinto. 1-1. E uma curiosidade, os 3 gols do Vasco contra o São Paulo foram de Germancano. Fez 2 no Rio e fez 1 em São Paulo. Hoje houve reunião do grupo e você está vendo fotos aí do querido Daniel Ramalho. Reunião do grupo com o técnico Maurício Barbieri, falaram Abel, Paulo Brax, falou todo mundo, lavação de roupa suja, cobrança forte, foco nas mudanças. Barbieri sabe que precisa pensar fora da caixinha, precisa buscar alternativas para o Vasco jogar. Porque sábado é um jogo decisivo, porque o Vasco pode entrar na zona de rebaixamento. E a sequência é pior ainda, porque o Vasco depois vai a Fortaleza, pegar o quase imbatível Fortaleza no Castelão, o clássico contra o Flamengo, e depois joga contra o Internacional de Porto Alegre. Então não tem como negociar sábado, precisa jogar. Quem pode, de repente, surgir como alternativa? Eu diria que 3 jogadores estão aí na bica. Luca Orediano, Gabriel Carabarral e Eric Marcos. São jogadores que podem ter uma oportunidade até buscando uma alternativa de mudança. Quinta-feira vai acontecer uma entrevista coletiva. Não vai ser Maurício Barbieri. Ele está calado, não vai falar. Caiu muito mal aquela declaração dele de domingo, falando do Santos, que nunca tinha jogado a Série B, meio que colocando no Vasco a conta, pegou mal, ele tomou uma dura, ele tá doido para falar, querer de alguma maneira se desculpar, mas a comunicação achou melhor não colocá-lo, não dar essa oportunidade. E quem provavelmente vai falar na quinta-feira é o capitão Léo Pelé. Léo deve falar e o diretor executivo Paulo Brax também, para dar satisfações ao torcedor cruzmaltino. No próximo bloco, nós vamos falar de grana. Esse momento conturbado, essa crise por que passa o Vasco, estourando tudo, bomba para tudo quanto é lado. E aí? O que faz o CEO da SAF, Luiz Melo? O que faz o CFO, o chefe financeiro Lúcio Barbosa? E aí? Quem resolve essa questão? Quais são as soluções para isso? A gente volta já já, depois do recado do Dicas de Mendonça.
Grande recado do Dicas de Mendonça, né? E vem novidade por aí, nosso Adriano Barbosa, a querida Helena, tão on fire. Quero dar 2 recados. Primeiro do Renda Extra. O Renda Extra que está dando você a oportunidade de ganhar até R$4.000 por mês. Descrição do vídeo tem um link. Pague pelo curso Lucrando em Home Office, R$47. Uma equipe de suporte vai dar toda a assistência para você trabalhar de casa. O curso não é tão difícil assim. Se você tiver uma boa internet, você vai aprender. Agora, se você não aprender, os caras devolvem o seu dinheiro. Você não tem nada a perder, tem muito a ganhar. É o Renda Extra, Lucrando em Home Office, aqui no canal Atenção Vascaínos. E a Barros Barreto Refrigeração chega aqui no News com o seu recado. Rua Barros Barreto, loja 107A, em Bom Sucesso. Montagem de borrachas para geladeiras e freezer sob medida. Uma das poucas lojas que fazem isso no Rio. Venda de compressores para geladeiras, venda de peças e acessórios para geladeiras, ar-condicionado e máquinas de lavar. Venda de gás refrigerante para ar-condicionado e geladeira. Anote o número 021 2209 5754. Barros Barreto Refrigeração. Puma Rodrigues. Atraso com o Nacional de Montevidéu. O Vasco não pagou uma parcela. O Nacional admite ir à FIFA. Manu Capasso, na mesma situação, o Tucumã também não recebeu pelo acordo e ameaça também ir à FIFA. Lucas Piton, o atraso de uma parcela com o Corinthians. O Corinthians espera estar negociando com o Vasco esse recebimento. Andrei e seu staff buscando na justiça um acerto de 12 milhões, que deveria ter sido pago no início do ano, não foi. Agora, dividido em parcelas, apenas uma paga. Andrei acreditou, disse hoje o advogado do jogador, acreditou no Vasco, de que poderia receber e ficou. Agora não tem mais papo. Ameaça para ir à justiça para poder receber. 4 jogadores com direito de imagem em pendência. Léo Pelé, jogador que também tem uma pendência do São Paulo com o Vasco da Gama. Dúvida sobre o pagamento de Luca Orediano ao Vélez Sácio. Empresários sem receber comissões. Ameaça do regime centralizador de execuções de retirar o Vasco por conta de descumprimento dos pagamentos. As notícias todas explodiram de ontem para hoje e trazem uma enorme dúvida ao torcedor, ao sócio cruzmaltino. O que houve? Deu ruim? Qual é o problema? Por que essas dores de cabeça? Não dá para conviver com aquilo que o vascaíno convive há 20 anos na associação. A SAF é para estar em dia, ou pelo menos para ter a certeza de que a coisa vai andar. A gestão da SAF, da Vasco SAF, comandada por Luiz Melo, seu CEO, passa com certeza pelo seu pior momento, sendo muito questionada na sua competência. Luiz Melo tem sido muito questionado na questão de gestão, na questão de posicionamento institucional. Acordos descumpridos, imagem ruim junto ao mercado, dificuldade enorme de comunicação com o público, satisfação quase nenhuma, zero, não se comenta absolutamente nada desses assuntos, desses temas. Mas para o torcedor a grande preocupação é, isso está atingindo o futebol? Meu Deus, jogador com salário atrasado, jogador com direito de imagem atrasado. Pois bem, o que a gente pode dizer ao torcedor do Vasco é que hoje me parecem 2 Vascos. O Vasco Futebol e o Vasco Gestão da SAF. O Vasco Futebol está com tudo em dia, absolutamente. O orçamento do futebol segue com a gestão correta e o cumprimento das obrigações. Salários estão em dia e somente 4 atletas, como nós informamos hoje no Bom Dia Gigante, têm pendências para receber, não que o Vasco não tenha os valores do direito de imagem, mas porque foi pedido aos atletas que abrissem pessoa jurídica para emissão de nota. Normal, extremamente normal. Puma Rodrigues, Luca Orediano, Manu Capasso e também Alex Teixeira são esses 4 jogadores. Quando abrirem PJ, que é algo que demora um pouquinho, irão receber. E outra preocupação, a janela do meio do ano.
Bom, tá devendo aí, tá tendo problema de grana, vai ter dinheiro? Sim, vai ter um dinheiro que não é um dinheiro maravilhoso, porque o Vasco já gastou 110 milhões, mesmo que parcelado, mas é dívida, tem que pagar no início, na janela do início do ano. Agora, o que virá, já falei isso aqui, são jogadores que estão com contrato se encerrando. Paulo Brax esteve na Europa antes do jogo do Palmeiras, acertou isso, confirmou questão de scouts, de números, e como eu já trouxe aqui, estou trazendo desde semana passada. 3 são as posições. Um atacante de lado de campo, de pé direito. Sei que está bem adiantado. O nome guardado a 7 chaves. Jogador de ótimo nível. Jogador cobiçado por outros clubes, inclusive aqui no Brasil. O camisa 5, que é uma prioridade. Existem alguns nomes. E já reitero, dificilmente será Gustavo Cuéllar, porque é um jogador que, para vir pelo salário, o salário é muito alto. É um jogador de quase 2 milhões de reais mensais. Salário nível Hulk, salário nível Gabriel Barbosa, salário nível Dudu. Para um volante, não vai se cometer essa loucura. Mas existem outros volantes. No entanto, o Vasco quer contratar um meia. Meia, só talvez comprando, fazendo um investimento. E aí, o futebol fica de mãos atadas, porque depende do grupo, depende da ação de uma pessoa, o CEO da SAF, Luiz Melo, que tem que fazer o pedido, a gestão da SAF, a Josh Wander e Companhia Limitada, por um valor. E aí, será que vai poder fazer? Será que vai fazer isso? O problema do Vasco tem sido muito grande na área institucional. Está em xeque realmente o CEO da SAF. Luiz Melo sabe, já conversei com ele sobre isso, a gente tem um contato em coletivas, sabe que é um ano de eleição, o Vasco fervilha, que a pressão será grande e já está. A relação dele, e aqui a gente está para dar as verdades, e essa é uma verdade que todos dentro do Vasco sabem, a relação dele com o presidente do Vasco, Jorge Salgado, é péssima, não é boa. Salgado se sentiu traído quando Luiz Melo saiu da associação e assumiu a SAF, mudou do lado de mesa. A relação é péssima, de problemas e embrólios desde o ano passado. Inclusive em viagens, não se falam, não se dão. E isso para a relação, porque Jorge Salgado faz parte do board, representa o Vasco nos 30%. Então, é complicada essa relação. A implementação da SAF passa, é claro, por muitas medidas institucionais. Só que Luiz Melo chega com muita antipatia por conta de quem está na associação, por conta também de funcionários, porque ele foi funcionário e era CEO, portanto tinha uma função antipática, mas é dele, de cortar custos, de demitir e tudo isso, claro, torna essa pessoa uma pessoa antipática a muita gente, que permanece, inclusive trabalhando na SAF. Por isso, não há uma relação assim de confiança, porque se ele demitia na associação, por que não demitirá na SAF? Então, há uma situação complicada envolvendo. Além disso, Luiz, ele é centralizador para algumas decisões, como por exemplo o caso do Maracanã, que ele toma para ele porque é a principal bandeira da 777 junto a Josh Wander, e ele tem tido uma relação muito próxima ao Rodolfo Landim, o que traz uma animosidade junto ao torcedor do Vasco, que não confia na relação com o Flamengo e tampouco com o Fluminense, que agora acabou babando de vez nessa última discussão, mas a relação dele com o Rodolfo Landim traz muito mais antipatia para ele dentro do Vasco da Gama. Mas ele faz a política. Ele vê em Rodolfo Landim uma possibilidade de conseguir também de estar no Maracanã. Um outro assunto que prova, por exemplo, a questão envolvendo institucionalidade, a presença do Vasco mais forte, foi a inauguração, nesse final de semana, da área de urbanização da rua que leva o CT Moacir Barbosa primeiro e depois o CT do Fluminense, Carlos Castilho. Olha,
foi um fato que chamou muito a atenção, e você está vendo fotos aí, porque, como aparece na placa que você viu, há uma rua para o CT do Vasco e o CT do Fluminense. E Luiz Melo não foi, talvez até por conta dessa rusga com o Mário Bittencourt, que aproveitou para estar ao lado do prefeito Eduardo Paes. A gente vai até falar mais para o final do News de um bastidor que mostra como foi importante para o Mário Bittencourt estar ali e como seria importante talvez para o Luiz Melo também estar ali. Quem foi Pedro Seixas, diretor de obras, cara que faz todas as áreas de engenharia, contratado que é. O Pedro Seixas foi indicado para ir, mas não tem a representatividade institucional do CEO da SAF para estar ali presente. E isso caiu muito mal, caiu absolutamente muito mal. Bom, esse caos, esse momento difícil, notícias bombando, jogadores que podem entrar na justiça como o Andrei, questão envolvendo salários que poderiam estar atrasados, direitos de imagem, dever aos clubes os quais o Vasco fez negócio. Olha, é o caos mesmo? É uma confusão ou não? É normal. Estaria isso acontecendo porque é um processo que tem que se passar. Como eu disse do Bom Dia Gigante hoje, eu não sou especialista nisso. Não estou aqui para opinar. O news é informação. Como diz a palavra em inglês, news, notícias. Então eu trago alguém que sabe falar sobre isso. E eu trouxe o contador, administrador, que trabalha com isso. Ele é pós-graduado em engenharia econômica e especialista em finanças. O João Câmara, que está conosco para falar sobre esse momento da SAF. E eu faço 4 perguntas a ele. A primeira pergunta é: o que significa esse atraso? Por que esses atrasos? Foi um erro de planejamento? Alguém papou alguma mosca? Fala aí, João, boa noite. Boa noite, Flávio, boa noite, audiência do canal Atenção Vascaínos. Flávio, quando a gente fala de descasamento de fluxo de caixa, é de fato algo bem comum, tá? Porque quando a gente depende de repasse de fornecedores, e principalmente uma SAF como o Vasco, como publicou o seu balanço, estava só com R$500 mil em caixa em 31 de dezembro de 22, podem ter, enfim, diversas questões de atraso de repasse, de patrocínio, de sócio, enfim, a gente não sabe se isso está acontecendo ou não, mas como o Vasco começou com esse caixa tão baixo lá no final do ano passado e empenhou na compra de tantos jogadores, aí R$110 milhões, claro que tudo dividido, né, ao longo de uns em 3 anos, outros em alguns meses, enfim, até o aporte para a 777 feito em agosto de 23, que vai ser feito, no caso, pela 777 em agosto de 23, o Vasco tem que sobreviver com as próprias pernas, né? Ou seja, receitas de bilheteria, transmissão, patrocínio, sócio e a venda de jogadores, como é o caso do Andrei. O Andrei é o grande X da questão aí nessa questão do fluxo de caixa, Flávio, eu vou explicar um pouco mais à frente, mas de fato é absolutamente normal, porque pode de fato existir um descasamento entre entradas e a própria saída de recursos, ela depende de uma série de aprovações internas, uma série de transparências com a governança, né? Quando a gente fala de transparência com a governança, é que a diretoria ou a próprio conselho de administração da SAF, né, que aí representada pela 777 pelo clube, podem ter entendimentos diferentes sobre a realização de pagamentos e dúvidas podem ser suscitadas até que o pagamento seja realizado, ou seja, até que se dê o ok lá no banco, não basta apertar um botão, até apertar esse botão existe uma série de procedimentos que precisam ser cumpridos de governança para que seja cumprida essa questão de pagamento. Então, absolutamente normal, Flávio, a questão de descasamento de fluxo de caixa, principalmente quando a gente fala de um aporte que vai acontecer em agosto de 23, né, da 777, de R$120 milhões. Foi feito algum gasto além disso? Eu cheguei a ouvir, o Vasco, por exemplo, inaugurou um suntuoso escritório na Barra da Tijuca e ali se gastou muito. Será que valeria a pena fazer esse gasto todo? Será que valeria a pena fazer esse investimento todo? Nesse momento, nesse instante, com esse problema de fluxo de caixa? Será que era necessário, era prioritário? Será que foi feito algum gasto a mais? Qual a razão disso? E qual é a solução, João? Flávio, eu vejo muito mais um ajuste de rota do que um erro de planejamento. Por quê?
como são feitos esses investimentos de mais ou menos 100 milhões de reais em jogadores, isso está sendo feito com receitas esperadas. E a gente vê, o que a gente fala de receitas esperadas? Bilheteria, patrocínio, sócio, a própria premiação de Copa do Brasil. Então eu vejo a Copa do Brasil como um elemento importantíssimo na questão desse reajuste, tá? A questão das premiações, a questão das próprias bilheterias, enfim, a própria transmissão. Então, tudo que foi feito no momento, para mim, parece muito mais um ajuste de rota do que um erro de planejamento, em virtude do investimento realizado e do plano de suportar, sobreviver-se com as próprias pernas até agosto de 2023. João, você acha que é muito alarme demais ou não? Houve falha da 777 por questão dos aportes, da gestão, houve falha do financeiro da SAF ou não? Não há necessidade desse alarme todo, hein, João? Flávio, quando a gente olha a questão financeira da SAF, a gente consegue entender que nada vem sendo feito além do que foi planejado. Por quê? Porque eu começo com um caixa, ou seja, recurso em conta corrente, em conta bancária, de R$500 mil em 1º de janeiro de 2023. Isso não condiz com um investimento de 100 milhões de reais sendo feito em compra de jogadores para alguém que tem R$500 mil em caixa. A resposta vem com o aporte da 777 de 120 milhões que será feito em agosto de 2023. Ou seja, até que seja feito esse aporte, o Vasco tem que sobreviver com as próprias pernas. Essa é a resposta. E como é que é sobreviver com as próprias pernas? Receita de bilheteria, transmissão, patrocínio, sócio e a venda do Andrei, que é o grande X da questão. A venda do Andrei, que foi no total de 68 milhões de reais, a primeira parcela já foi depositada no total de 33 milhões, é o que vem sendo guardado para o pagamento daquelas dívidas mais urgentes, ou seja, até o pagamento dos próprios jogadores, o RCE. Por quê? Porque a receita recorrente, que é praticamente bilheteria, patrocínio e sócio, pelas contas preliminares que eu pude fazer aqui com informações que eu tenho da própria demonstração da SAF, são suficientes para o pagamento de salários. Por isso que a gente consegue ver que o pagamento de salários está em dia, porque a receita recorrente, que refere-se praticamente à bilheteria, patrocínio e sócio, está hoje bancando a folha salarial da SAF. E o dinheiro do Andrei está sendo ali guardadinho para, enfim, esses pagamentos mais urgentes de curto prazo, RCE, enfim, própria compra de jogadores. O que fica limitado nessa questão, Flávio, que mostra essa questão dos próprios investimentos e própria forma de que não vem sendo feito alguma coisa fora do que foi planejado? Fica difícil ser feito investimentos em ativos, né? Ou seja, investimentos em São Januário, investimentos no próprio CT, apesar de terem sido feitos, foram feitos com muito critério. Então, quando a gente olha aquele telão de São Januário, foi feito com bastante critério, né? Mas hoje, a conclusão que a gente pode ter é a seguinte, em meandres, é que a receita recorrente do clube está sendo utilizada para o pagamento de salários, o dinheiro da venda do Andrei está sendo contingenciado para pagamento de dívidas mais urgentes e mais cascateadas, que a gente chama assim, né? Ou seja, as mais urgentes de cima para baixo, e tudo para esperar o aporte da 777 em agosto de 2023 de 120 milhões, Flávio. E a pergunta mais importante para a gente se despedir, João, o futuro, né? Há um privilégio, muitas empresas pelo mundo, eu falava hoje com um membro do canal, Sérgio Zubelli, que me disse isso, muitas empresas privilegiam o pagamento de salários. Às vezes fornecedores, grandes empresas gigantescas, fazem o pagamento de fornecedores sempre renegociando. Eu quero entender, é por aí mesmo? Qual é o futuro dessa situação? Vai melhorar, João Câmara? Flávio, essa reprogramação, como eu disse, ela foi feita com base no planejamento inicial que aparentemente não foi cumprido. Isso, para mim, torna-se muito claro quando a gente vê a questão da eliminação da Copa do Brasil e do próprio Maracanã. Mas olhando para o futuro, a gente vê em agosto de 2023 o aporte de 120 milhões de reais do acionista majoritário da SAF, né? E 270 milhões em agosto do ano que vem, né? Ou seja, existe ainda aí uma monta bem relevante de aporte a serem feitos, né? E o que a gente pode dizer de notícia boa também é que a receita recorrente do Vasco hoje é suficiente para o pagamento de salários, por isso que isso não é um risco. Eu queria até tranquilizar o torcedor que, pelos números que foram colocados no próprio balanço da Vasco SAF e que foram divulgados em questão de bilheteria e patrocínio na própria imprensa,
é suficiente sim para o pagamento dos salários dos jogadores, tá? O que ficaria com o aporte em agosto de 2023 seriam para investimentos, para compra de jogadores, etc. E para, enfim, pagamento das próprias dívidas que consomem também uma monta bem grande de dinheiro aí mensal. Então, Flávio, eu vejo uma perspectiva bem positiva para o futuro, principalmente a partir de agosto de 2023, e o Vasco, de fato, precisa fazer esse replanejamento em virtude de metas ainda não cumpridas aí, né? Muito em questão das competições e do próprio estádio, no caso o Maracanã. E, enfim, a perspectiva é bastante positiva aí para o torcedor. O torcedor só tem que, de fato, esperar as coisas acontecerem, porque o aporte não vai acontecer em maio, não vai acontecer em junho, ele está programado para agosto de 2023. E quando ele acontecer, é quando as coisas também vão acontecer. Um abraço, Flávio. Bom, é isso. A pouca representatividade no futebol implica até na questão de discussão de liberação de verbas para algumas ações. A gente tem que entender se vai ter realmente, no caso de tentar contratar um meia, se vai poder se fazer algum tipo de investimento. Mas além disso, há também um questionamento quanto ao grupo, aqueles que foram contratados pela SAF, se fazem um bom trabalho. Caetano Marcelino, diretor comercial, poucas ações de marketing, o Vasco apenas renovou com a Pixbet por um valor melhor, nada chegou, e o grande questionamento, o plano de sócios, que foi lançado há alguns dias, e aí? Está aumentando? Está diminuindo? Como se comunica o plano de sócios? Está tendo adesão? Não está tendo adesão? Ou é um tiro na água esse novo plano de sócios do Vasco? O departamento jurídico, ao contrário, a doutora Gisele Cabreira, tem sido muito elogiada, porque ela é acostumada com o futebol. Ela trabalhou anos e anos no Santos Futebol Clube, por exemplo. Então, tem tido boa participação. Outro que também está sendo questionado, mas é um executivo de larga experiência na área financeira, um craque nessa área, é o Lúcio Barbosa, que tem buscado acertar, mas anda meio complicado. Parece que Lúcio não é muito do futebol. Faz a área burocrática, faz a área de finanças, mas não entende, às vezes, a sensibilidade do futebol, de fazer um investimento ali, de fazer um investimento acolá, enfim. Ele não é muito desse ramo do futebol. Bom, o que resolveu diante de todas essas situações? O Vasco informa e a gente vai trazer. RCE, em dia. O Vasco apenas, eu trouxe essa informação semana passada, está querendo mudar a data. Dia 5 é uma data muito ruim, em glória para o Vasco, porque é um dia de pagamento de folha. Então mudar a data do RCE, mas está em dia. A ameaça de sair do RCE não existe mais. Luca Orediano, jogador do Vasco, já pago. Até o final de abril, tudo pago. Léo, zagueiro, a parcela que estava em atraso foi paga. Está fazendo-se um ajuste de datas para os próximos pagamentos, que é bom lembrar, são 3 anos de pagamento do Léo. Agentes, muitos agentes, sim, estão reclamando, mas aceitando que podem receber depois. Mas é uma prioridade. Estão na terceira linha. Primeira linha, jogadores, depois os clubes que o Vasco deve, e aí sim, depois vem os agentes. Piton, Puma e Capasso. Sim, o Vasco deve. Está tentando ajustes para pagamentos, para tentar ter fluxo para fazer esses pagamentos. Andrei, ameaça iminente de justiça porque não recebeu. E o Vasco precisa pagar. Foi usado esse dinheiro como fluxo de caixa. Um erro? Provavelmente sim. Um erro muito grave de usar o dinheiro da questão do Andrei, de direito dele. O menino volta, aceita, topa e não se paga. Vai ter que pagar, senão vai ter que brigar na justiça. É uma crise braba nesse momento que a SAF precisa resolver. E aí a gente faz algumas perguntas. Como é que a 777 encara isso? Como é que analisa a gestão hoje do Vasco? Como a Vasco SAF se posiciona? Vai ficar nesse silêncio ensurdecedor? Quais as explicações? Ou não haverá manifestação de assuntos internos, como já nos foi comunicado uma vez? Quais as alternativas de recursos? Além dos aportes, vai ficar vivendo de aporte sempre? Sócio, como está?
renda de jogos, Maracanã, São Januário, patrocínios, material esportivo com a capa, dívidas enxugadas, lei de incentivo, venda de atletas, algo programado, enfim, coisas que a gente precisa questionar. A comunicação do clube também é muito questionada, porque não responde, o clube fica num silêncio enorme, ninguém fala absolutamente nada. Se é uma estratégia, olha, é uma estratégia que está dando errado. Mas o mais importante, que eu reitero para você aqui, torcedor do Vasco, futebol está administrado. O ambiente e os salários cuidados e controlados. O grupo confia no trabalho de Barbieri, de Abel e de Paulo Brax. As dívidas que a sede pode estar contraindo, no caso, não atingem ainda o departamento de futebol, porque o controle não é do departamento de futebol, essas questões que envolvem dever clube, não pagar comissão à empresa, tudo isso está nesse bolo. Por enquanto, não há problema. Mas o Vasco, a administração da SAF precisa agir, se posicionar e sair da inércia. Olha, precisa realmente mudar isso, gerir melhor o seu futebol. Vamos às notícias finais do News. Saiu hoje uma informação de um possível interesse do Génova no lateral esquerdo Piton. É bom a gente explicar. Jogador do grupo, Piton não vai para o Génova assim porque é todo mundo do grupo 777. Não, o Génova teria que comprar o Piton. Só que o Vasco não recebeu nada, absolutamente nada do Génova, mas o Piton é um jogador que tem, inclusive, passaporte italiano, o que facilita demais. Mas nesse momento não há nada. O São Paulo, nosso aniversário de sábado no Morumbi, tem uma maratona. Joga amanhã pela Copa do Brasil, jogo dificílimo contra o Sport Clube do Recife. E a ideia do técnico Dorival Júnior, sim, é rodar o elenco. Ele joga com o Vasco sábado e joga na terça-feira contra o Puerto Cabello na Venezuela, pela Copa Sul-Americana. Ele está usando vários garotos, vários moleques, e provavelmente vai ter um time mexidão no sábado contra o Vasco. A partir de amanhã, de quinta e de sexta-feira, no site spfc.totalacesso.com, a venda de ingressos. Você está vendo aí. A gente tem, inclusive, os preços dos ingressos para a torcida do Vasco. Arquibancada visitante, setor vermelho, 80 inteira, 40 a meia. No dia do jogo, no dia 20, a bilheteria 5 do Morumbi, portão 15A. Estará aberta de 10 às 19h15. Bom lembrar que o jogo é às 18h30 até o final do primeiro tempo. Você pode comprar o seu ingresso. E para concluir, só uma informação de bastidores que a gente cobra da questão institucional do Vasco. E mais uma vez a gente quer entender por que o CEO da SAF não foi na inauguração da rua pavimentada e que foi, primeiramente, feita pelo Vasco essa solicitação, porque começa no CT Moacir Barbosa. A entrada é ali. O ônibus do Fluminense tem que passar por ali, pelo CT do Vasco, para chegar ao CT do Fluminense. Por que o Vasco enviou o Pedro Seixas? E sabe por que a gente está falando isso, além da questão institucional? Porque o Fluminense divulgou como se o Fluminense tivesse feito tudo. Absolutamente tudo. E sabe o que aconteceu? Informação de bastidor. O prefeito Eduardo Paes, tá aí as fotos, brincou, mostrou a camisa do Vasco, vascaíno que é, falou claramente, inclusive no seu Twitter, é a obra de urbanização da rua que leva ao CT do Fluminense, é o CT do meu Vascão. Enfim, o Eduardo Paes faz o papel dele, parecia um representante do Vasco. Mas, num certo momento, Mário Bittencourt, e aí a informação de bastidor, chamou o prefeito e falou: o senhor me dá 20 minutos de atenção ali no cantinho para a gente conversar? E não tinha ninguém do Vasco para ouvir. Não tinha ninguém do Vasco também para saber o que foi falado. Não tinha ninguém do Vasco representativo, não que o Pedro Seixas não seja, mas é um cara de obras, para saber também do prefeito alguma coisa. Até porque tem muitas ações paralelas do potencial construtivo de São Januário que o Vasco precisa estar em cima. Olha, bola fora. Para mim, foi uma bola muito fora essa ausência do Vasco institucional nessa inauguração. Essa o Fluminense ganhou da gente, infelizmente. Amanhã tem Bom Dia Gigante. Amanhã tem muita coisa no AV+. Tem também Boletim AV.
e tem news à noite, com mais informações do Vasco. Vasco que joga sábado contra o São Paulo no Morumbi. Grande abraço a todos, fiquem bem, tchau turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!